O Supremo Tribunal Federal decidiu que não cabe ao presidente da casa escolher se ele instaura ou não uma CPI. Uma vez colhidas as assinaturas, na próxima sessão, ele teria o dever de instaurar uma CPI. Ou seja, pimenta nos olhos dos outros é refresco. Mas, se for contra mim, não traz essa pimenta, não. É o que decidiu o Supremo Tribunal Federal com um recado mandado ao Arthur Lira. Matéria do Metrópolis, do Guilherme Amado, o STF, Supremo Tribunal Federal, sinalizou a Lira que CPI contra o tribunal seria inconstitucional. Ou seja, há denúncias de vários parlamentares sobre abusos por parte do Supremo Tribunal Federal. E as denúncias são das mais variadas possíveis. Abusos no 8 de janeiro por não haver competência, abusos por não observar o devido processo legal, violação das suas prerrogativas legislando, ações ilegais contra parlamentares em desacordo à Constituição. Tudo isso são denúncias feitas. O Marcel Van Hatten, que é um deputado pelo Partido Novo, foi quem mais brigou para a CPI acontecer e conseguiu as assinaturas. Conseguiu essas assinaturas. Entretanto, até agora o Lira não pautou. E com esse conflito que aconteceu entre Lula e o Lira resolveu atirar para todo lado e chegou até a comentar que poderia acontecer a abertura de 5 CPIs simultâneas. Assim, o Lula não ia dar conta de segurar o jogo. O STF não gostou. A sinalização de Arthur Lira ao Supremo Tribunal Federal de que não pretende mais instalar a comissão parlamentar de inquérito que investigaria supostos abusos do tribunal não foi uma decisão meramente política. Foi jurídica ou foi por medo? O que você acha? Antes de decidir enterrar a CPI, Lira foi informado por ministros sobre a natureza inconstitucional de uma CPI nesses moldes. Afinal, investigar os ministros da Suprema Corte? Que absurdo, né? Lira foi avisado no começo da semana passada que o STF certamente declararia inconstitucional uma CPI destinada a investigar as decisões judiciais do próprio STF. A Constituição proíbe que uma CPI tenha esse fim. Ora bolas. O STF não pode ser investigado de maneira alguma. O presidente da República pode ter uma CPI para investigar as ações do presidente da República. Os ministros de Estado pode ter uma CPI para investigar os ministros de Estado. E os deputados e senadores podem ser investigados pela própria CPI? Podem também. Que incrível, né? E você, que está me assistindo, cidadão brasileiro, pode ser investigado por uma CPI? Pode também. Até o Ronaldinho foi. Eu também. Agora, os ministros da Suprema Corte, se abrir um inquérito, uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito para investigar eles, é inconstitucional. E aí, eles teriam que decidir que isso é inconstitucional, e aí o Lira sofreria as consequências. Deu para entender? Pois é. Vamos lá, o Barroso também voltou a fazer mais um discurso político, não é jurídico. Nem de longe esse discurso é um discurso jurídico, é um discurso político. O Luiz Bassi fez a publicação onde ele menciona o seguinte: o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, vê uma articulação global de direita para prejudicar a reputação do judiciário. Ou seja, a direita global do mundo inteiro agora se uniu para acabar com o STF e a imagem do STF. Por isso a direita é inimiga do STF. Se o STF é inimigo da direita, quer dizer que o STF é esquerda? Não sei. Responde para mim. Esquerda ou de extrema direita, embora a característica atual seja a da extrema direita, e o que se viu foi, e o que está se vendo hoje na imprensa, é uma articulação global extremista de extrema direita, que se utiliza das plataformas digitais para espalhar ódio, desinformação, teorias conspiratórias e destruir reputações. Esse é um momento muito delicado para a democracia, porque todos nós precisamos defender a liberdade de expressão, que é um dos valores mais importantes da
democracia. Porém, o que tem acontecido em muitas situações é que por trás do biombo da liberdade de expressão se esconde um modelo de negócio que vive do engajamento. E triste como seja para a condição humana, o ódio, a mentira, a desinformação, a agressão de extrema esquerda. Olha só, existe um contexto que vive do engajamento, que espalha ódio, desinformação, essa é a condição humana. Vamos lá, olha que louco essa questão. Eu gosto muito de filosofar, eu sou filósofo, então formado, tá? Então, assim, a gente tem que parar para pensar, olha só esse contexto aqui. Tem que se defender a democracia do povo. Porque quando o povo tem liberdade de expressão, ele pergunta como que um ministro da Suprema Corte fala que derrotou uma ala política. Nós derrotamos o bolsonarismo. E aí, eu, com acesso à internet, com acesso às redes sociais, coisa que qualquer um hoje pode ter, e a mágica é essa, basta você dizer o que as pessoas pensam e você engaja nas redes sociais. Então, se isso incomoda, você tem que defender a democracia do povo. Eu sou povo. Você que está me assistindo é povo. O cara que posta nas redes sociais é povo. O Monark é povo. O Alan dos Santos é povo. O Barroso é do povo. Então, é defender a democracia do povo. Mas espera aí. Tem um artigo da Constituição que diz que todo poder emana do povo e o exerce por meio de representantes eleitos, ou diretamente, nos termos daquela carta que foi escrita em 89, perdão, me perdi até a data da Constituição aqui, de tão não usual que ela tá, né? 88, pessoal. Deu uma bugada aqui, tá? Mas assim, é insano ver isso, sabe? Defender a democracia do povo. O que é a democracia, né? Vamos lá, outra matéria que eu vou citar de novo. Meu Deus, até quando a gente vai falar disso? Porque é insano, sabe? Como advogado, isso aqui me causa, sabe, espanto demais. De novo, Moraes nega mais uma vez liberdade ao Coronel Naime e outro PM. Esse caso do Coronel Naime me assusta muito, porque assim, o que a gente viu durante a CPI do 8 de janeiro, o tempo que ele está preso preventivamente, isso na fala do Gilmar Mendes é uma tortura psicológica, né? O ministro Supremo, e física também, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, negou o pedido de liberdade de Jorge Eduardo Naime Barreto e Rafael Pereira Martins, ambos da Polícia Militar do Distrito Federal, que são investigados em inquérito do 8 de janeiro. A decisão, publicada nesta quinta-feira, é uma resposta ao pedido dos advogados dos militares. A defesa de Jorge Eduardo Naime alegava que o advogado constituído não havia tido acesso aos autos da ação penal, inviabilizando um recurso. Gonê rebateu. Em 7 de 2 de 2024, os advogados Isabela Hernandes Borges e Pedro Afonso Figueiredo de Souza juntaram um subestabelecimento, sem reserva de poderes, em favor de Bruno Jordano Barros Marinho, o atual representante de Jorge Eduardo Naime Barreto. Desde então, o novo mandatário apresentou o pedido de revogação da custódia preventiva do acusado e foi intimado de atos processuais subsequentes, assim como foi citado pessoalmente para apresentação de defesa prévia. Os dados do processo foram liberados, os advogados anteriores viram. Ele trocou de advogado. O novo advogado não pôde ver os autos anteriores, mas daqui para frente eles podem. Isso é insano. Não faz sentido. Sabe? E assim, todo lado do advogado. É óbvio, dos meus colegas de profissão, como pode um advogado fazer a defesa sem amplo acesso aos processos? E isso é algo que a gente está vendo muito na justiça brasileira, em especial o caso do 8 de janeiro, os casos do 8 de janeiro. Então, Brasil, né? Olha só essa pérola aqui. Foi a Bia Kicis, deputada federal, que publicou.
Senado publicou o livro que chama Jair Bolsonaro de fascista. Olha só. Obra de 1.000 exemplares, custou 39,5 mil ao Senado e está na biblioteca da casa. Artigos de opinião incluem Lula e 6 ministros. A obra 1.000 Vozes pela Democracia custou 39,5 mil ao Senado e tem 1.000 exemplares. O livro foi produzido em 2022 e tem textos do Lula, do ministro do STF, Flávio Dino, e de 6 ministros do atual governo, de parlamentares governistas. Dá para ter uma noção o quanto a coisa é tensa, né? O quanto o dinheiro público é mal usado, né? É vergonhoso. E o Lula? Vamos falar do Lula? Pois é. O Lula bateu um recorde, tá? O Lula bateu o Bolsonaro. Infelizmente, eu sei que vocês gostam demais do Bolsonaro aqui no meu canal, mas nessa aqui o Bolsonaro perdeu pro Lula e perdeu feio, tá? Por quê? Porque o Lula ensinou os seus alunos e os seus alunos souberam fazer muito bem contra ele também. Pois é, o Lula superou o Bolsonaro em número de greves. Foram 629 greves em 2023, primeiro ano do governo Lula, ante 566 registradas no primeiro ano de Jair Bolsonaro. Um aumento de 12%. Mas o amor venceu, é isso que importa. Tá? É isso que importa. E afinal, foi o Lula que ensinou esse pessoal aí a fazer greve. Tá certo que no governo do Lula tem que ter mais greve mesmo. Até porque o Lula prometeu demais e não cumpriu nada. Tá? E aí, os servidores não estão com a greve comum. A greve contra o Bolsonaro, entenda, é greve de gente que não gostava do Bolsonaro, que votou contra o Bolsonaro, que detestava o Bolsonaro e que ia fazer greve contra o Bolsonaro simplesmente pelo fato do Bolsonaro ser o Bolsonaro. A greve contra o Lula é diferente. É greve de uma gente que lutou pelo Lula, que batalhou pelo Lula, que acreditou no Lula e que foi traída pelo Lula. Ah, mas a greve contra o Lula tem uma força, um impacto muito, mas muito maior do que você imagina. Vamos lá. Vamos falar de pressão no Pacheco por impeachment do Alexandre de Moraes. Pois é, matéria da Gazeta do Povo. Malafaia pressiona Pacheco por impeachment de Alexandre de Moraes. O pastor Silas Malafaia subiu o tom do discurso na manifestação desse domingo, no Rio de Janeiro, ao criticar o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e pressionar o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a quem chamou de, abre aspas, frouxo, covarde e omisso. Abre aspas, o senhor até aqui é um frouxo, covarde e omisso. Envergonha a honra do povo mineiro que o elegeu. O senhor vai ser acusado de prevaricação, afirmou, mencionando a resistência de Pacheco em pautar a votação do impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Vamos lá, pessoal. Quem estiver observando aí, pesquisa no Google PEC da pauta popular. Tá? Eu propus um projeto e que infelizmente foi engavetado na Câmara dos Deputados e não vai andar. Tá? Eu propus um projeto que se chama pauta negativa. Tá? Olha que insano. Os presidentes das casas, o Lira e o Pacheco, eles têm muito mais poder do que o próprio presidente da República, do que todos os líderes escolhidos pelo povo juntos. Vou te dar um exemplo. E mais poder do que o povo também. Vou te dar um exemplo. Poder de pauta. Eu, Sandro, sei que a Constituição tem um instituto chamado Iniciativa Popular. Eu vou colocar um projeto de lei, eu vou propor um projeto de lei que políticos condenados por corrupção tenham que pagar o dobro, né, do que é a declaração, o que foi constatado na corrupção. E eu consigo uma adesão popular, milhares de pessoas. Lembra do pacote anticrime, da lei da ficha limpa? É o maior exemplo. A lei da ficha limpa foi de iniciativa popular. Então eu corro atrás de assinaturas, aí eu tenho o primeiro problema, a burocracia. Tá? Mesmo com as assinaturas, você sabia que a lei da ficha limpa, o povo conseguiu assinar, mas não conseguiu protocolar.
teve que um deputado encarar esse projeto. Mas vamos dizer que eu consigo fazer um projeto de iniciativa popular, penalizando todo político corrupto, certo? Esse projeto precisa ser votado. O Lira ou o Pacheco sentam em cima do processo e não anda. O que eu quero? Eu quero que qualquer projeto que está lá no Congresso, por exemplo, o da anistia, se eu conseguir o número de assinaturas da iniciativa popular, ou seja, dá mais ou menos 1,5 milhão de assinaturas, o projeto da lei da anistia tem que ser votado, e se o presidente da casa não colocar, ele responde por crime de responsabilidade. Ou seja, não é o povo que tem que ter o direito de escolher o que tem que ser votado ou não, não é o Lira, mas o Pacheco. Então tem um pedido de impeachment. Beleza, manda 1,5 milhão de assinaturas ou aumenta. Coloca 10 milhões de assinaturas para colocar um negócio bem pesado mesmo. Conseguiu 10 milhões de assinaturas. Entrega na mão do Pacheco. Tem que rodar. Por que esses caras ficam segurando? Não é normal. Não é justo, tá? Então, dá uma pesquisadinha, PEC da pauta popular. Depois eu vou até fazer um vídeo falando sobre isso aqui, tá? E aí coloca no comentário se você concorda com o Silas Malafaia aí, que chamou o Pacheco de frouxo e covarde, ou se você acha que ele extrapolou os limites da liberdade de expressão ao falar isso do Pacheco. Coloca no comentário que eu quero saber, tá bom? Abraço, pessoal. Fica com Deus. Daqui a pouquinho, 7 horas, eu tô de volta aqui para mais um bate-papo com vocês. Abraço.